Fala, pessoal, tudo jóia? Aqui é a Liz Macedo. Hoje eu estou com o ex-promotor de justiça do estado de Minas Gerais, Joaquim Miranda. Ele que é uma pessoa que tem aí um amplo currículo, que eu fiz questão de deixar o link aí na descrição da nossa live. Uma pessoa que tem muito conhecimento jurídico para compartilhar conosco nesse momento, e que nós estamos vivendo um momento de fato de insegurança jurídica no nosso país, estamos vivendo uma grande arbitrariedade e precisamos discutir isso não à luz das paixões e do calor político, mas entendendo de fato o que diz a lei brasileira, o que diz a nossa Constituição, quais seriam os procedimentos devidos, então, uma vez que estamos pontuando algumas questões, né, que estão fugindo aí ao que deveria ser o procedimento adequado para o momento específico, na situação do deputado Daniel Silveira e essa situação do STF. Então, queria agradecer ao doutor Joaquim Miranda, que foi promotor do Estado de Minas Gerais à frente aí do Ministério Público durante muito tempo, tem um amplo currículo, como eu já disse, para vocês. Então, vamos lá, doutor Joaquim, boa tarde para o senhor, tudo bem? Como é que o senhor está percebendo essa situação toda aí? Boa tarde, Liz. Boa tarde, senhoras e senhores. Uma alegria estar aqui nesta hora para comentar sobre esse assunto. Pena que tem esse pano de fundo tão trágico que, mais uma vez, o STF parece extrapolar os limites e avançar para cima de um outro poder com uma fúria insaciável, não é? Repare que temos ainda agora uma espécie de desdobramento daquele inquérito policial que todo mundo já vem batendo e debatendo em cima da sua inconstitucionalidade, que foi nomeado a dedo Alexandre de Moraes para presidir um inquérito policial das chamadas fake news, quando deveria ter sido um sorteio na casa. E, além do mais, ali a história do Poder Judiciário se colocando como investigador, como Ministério Público, como julgador, enfim, assumindo para si as posições constitucionalmente vedadas, não é? Lamentamos muito que estejamos contemplando uma situação tão cruel como essa no cenário brasileiro do momento. Promotor Joaquim, quero deixar claro para o pessoal que está assistindo a nossa live aqui, que apesar de eu ser uma militante convicta pró-governo, uma defensora do nosso país, das pautas conservadoras, nesse momento, né, a gente vai tentar trazer aqui para a nossa live um tom jurista, né, um tom jurídico mesmo, analisando o que diz a lei, o que deveria ser o procedimento padrão nessa situação, para que, inclusive, pessoas de outro viés ideológico venham entender o porquê que estamos reclamando. Não é uma situação de mera questão política, é uma situação que realmente está ferindo a lei brasileira. É uma questão de certo e errado nesse momento, que a gente precisa estabelecer esse padrão para que a população comum venha conseguir entender. E eu estou aqui na minha mão, né, aqui nas minhas mãos está o livro Direito Popular, Lições de Cidadania para Não Juristas, escrito inclusive pelo senhor promotor Joaquim. E aqui na página 38, se o senhor me permite ler um parágrafo, o senhor Perfeito. fala, inclusive, sobre as atribuições do Supremo Tribunal Federal. Quero parabenizar o senhor por esse livro, que consegue deixar claro para o cidadão comum, desde o caminhoneiro, como meu pai, a dona de casa, assim como a minha mãe, ou mesmo eu que sou mestre em comunicação, a gente consegue compreender, né, pessoas leigas, fora do âmbito jurídico, entender o básico, como é que funciona as nossas instituições e as leis brasileiras. E aqui nesse livro o senhor cita, né, 2.3.1, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a maior instância do Poder Judiciário brasileiro, é composto por 11 juízes chamados de ministros. Os indicados para o STF precisam ser sabatinados e aprovados por maioria de votos pelo Senado Federal, o que já atrela, né, diretamente a indicação, tanto feita por um presidente, que é um cargo eletivo, quanto a aprovação da indicação por parte dos senadores, que também é um cargo eletivo, o que acaba comprometendo até mesmo esse sistema de fiscalização do poder legislativo e do executivo em cima do judiciário e vice-versa. Então, é uma situação complicada, e o senhor também coloca assim: cabe ao STF processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. E nós vemos aí, eles quem deveriam julgar essas questões são os juízes que mais cometem atos inconstitucionais. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República, está aqui no B,
E no seu, o senhor coloca, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e de comandantes das Forças Armadas. Em tese, então, os ministros do STF devem julgar até a si próprios, mas estamos vivendo uma situação completamente estranha dentro dessas atribuições que a eles pertencem, e aí eu te pergunto juridicamente, promotor Joaquim, né, o senhor que tem aí um legado, ex-promotor, um amplo legado aí no meio jurídico, o senhor acredita, baseado na lei, de que os nossos juízes do STF estão extrapolando as suas atribuições? Eu não tenho dúvida disso. Pelo seguinte, a tradição brasileira é o chamado processo penal acusatório, onde tem um promotor de justiça que examina os fatos e faz ou não uma denúncia. No caso de ele fazer uma denúncia, ele submete ao julgador, e aí entra o Poder Judiciário para dar a sentença. E sempre imparcial, ele ouve a ampla defesa do acusado, ouve a acusação feita pelo Ministério Público e dá a sua sábia e isenta decisão. O que acontece, a meu ver, é que o STF não está aguentando essas provocações que lhe são feitas. Nós, como juristas, é claro, não vou aqui dizer que assino embaixo daquilo que falou o deputado, isso é outra coisa, não é? Nós vemos que as acusações contra ele, e eu tomei nota, inclusive, fala-se que ele defendeu a destituição imediata de todos os ministros do STF, que de alguma maneira a fala dele pode ter instigado alguma ação violenta contra a vida e a segurança dos ministros, que de alguma maneira ele acusou o ministro de vender sentença. Isso tem que ser provado, né? A gente não pode sair falando assim ao léu. Ainda que a gente tenha desconfiança e tal, são coisas que a gente não fala, não escreve, se a gente não tiver provas. Então, eu não falaria aquilo que o deputado falou. Agora, não tirando esse detalhe à parte, não resta a menor dúvida que a ação do STF foi estabanada. Não há como esconder isso. Não há como nós dizermos que agiram dentro da lei. Ora, não tinha ali, para começar, um Ministério Público requerendo prisão preventiva. O juiz, de ofício, vai mandar prender, vai mandar processar, vai mandar oficiar. É como um inquérito que está sendo conduzido por ele. Há anos, desde 1988, nós não temos mais a figura do juiz de direito presidindo inquérito policial. E ele não pode investigar autonomamente. Ele depende do trabalho da polícia, do Ministério Público, cada um no seu quadrado, não é? O judiciário não pode invadir a área da polícia e do Ministério Público e dizer, olha, eu vou acusar e eu mesmo vou julgar porque eu acho que está errado. Pode achar que está errado à vontade, mas nós não podemos sair cada um da sua função constitucionalmente reservada. Isso significa abuso de autoridade. Está excedendo os poderes que a Constituição lhe outorgou. Essa prisão é ilegal, em primeiro lugar, pela iniciativa. Foi sem requerimento de qualquer órgão do Ministério Público, foi de ofício pelo Poder Judiciário, algo que não é visto com legalidade por qualquer jurista sério no nosso país e em qualquer parte do mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Mas não é só isso, Liz. Nós temos também uma outra questão, talvez de maior gravidade até, é que, ainda que tivéssemos ali um promotor de justiça, um membro do Ministério Público, requerendo uma prisão preventiva do deputado Daniel Silveira, não daria para ser decretada essa prisão com essas informações que foram passadas. Por quê? Primeiro, não estava em flagrante delito. A lei brasileira é muito clara, que se está no flagrante, naquele calor da prática do crime, o flagrante vem do latim flagrare, que significa o fogo, né, que está queimando. Se o crime está acontecendo naquele momento, então é permitido o flagrante. Mas se passou um período, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, já não é mais flagrante. Então não se pode, não existe essa situação do sujeito falar num dia, no outro dia, não está em flagrante, vamos prendê-lo. Ainda que o Ministério Público estivesse requerendo, não havia flagrante. Não havia flagrante mais. E essa história de dizer que o flagrante vai continuar enquanto o vídeo continuar na internet, se fosse assim, nós teríamos milhões de crimes sendo praticados continuamente, porque olha o YouTube, o que tem de ofensa, de ameaça, o que tem de críticas maldosas o tempo todo. Então a internet está repleta de comentários gravados anos anteriores e nem por isso
se alguém assiste, aquilo não significa que o autor do crime está praticando o crime novamente, que é flagrante. Não, não é. Não é assim que a lei prevê. O flagrante é o acontecimento real do fato naquele momento. Bem, afora isso, nós temos ainda as circunstâncias materiais do crime. Qual crime autoriza a prisão preventiva? A lei é muito clara. A Constituição tem lá um artigo 53 que é muito didático sobre esse assunto. E ele está totalmente aplicável nesse caso, mas faltam os requisitos para a prisão. Porque diz o artigo 53 da Constituição Federal: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É uma imunidade que eles têm. O parágrafo 1º segue dizendo: os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF, apenas. E o parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Bom, tem que estar em flagrante e não estava. O crime tem que ser inafiançável e não era. Desde quando calúnia, injúria, difamação é crime inafiançável? A pena é desse tamanhozinho, né? Troca-se por uma cesta básica, a gente vê isso no fórum todo dia, não é? A pessoa fala mal do outro, fala que o fulano é chifrudo, fala que o outro recebe dinheiro, que é corrupto, não sei o quê. Esses crimes não dão prisão preventiva. São 30 anos de promotoria vendo como é que a coisa funciona. E qualquer um que ler o nosso Código de Processo Penal, a partir do artigo 311, vai verificar as condições da prisão. Não se pode prender deputado se não estiver em flagrante e, além disso, o crime tem que ser inafiançável, tem que ser crime grave, um crime de assassinato, um crime de roubo à mão armada. Aí, sim, poderíamos cogitar. Mas esse crime aqui é afiançável, tá? É afiançável. Então, a Constituição está sendo estuprada, está sendo violada, está sendo desrespeitada. E que ironia, não é? Justamente pela Corte brasileira, que é a chamada guardiã da Constituição. Não há como esconder isso. Está ilegal, absolutamente ilegal essa prisão. Eu repito, não estou aqui defendendo que todos os atos do deputado sejam corretos do ponto de vista ético, moral, da civilidade. Essa é uma outra conversa. Se ele vai ser processado ou não, se no futuro pode receber alguma pena ou não, é até possível que receba alguma pena, sim. Agora, eu estou dizendo da formalidade da prisão, que não há como agasalhar essa prisão dentro de nenhuma lei brasileira. Especialmente a Constituição brasileira reprova por completo a ação praticada pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos agora aguardar o desdobramento na própria casa, não é? No Congresso Nacional, e também o próprio STF, que se reúne hoje para comentar e decidir adicionalmente sobre essa questão dessa prisão do deputado Daniel Silveira. Promotor Joaquim, eu quero incomodar o senhor com duas questões, tá? Que vão mexer no cerne mesmo jurídico do que nós estamos vivenciando agora, porque é um ponto que nós precisamos, como brasileiros, entender a gravidade e a seriedade do assunto e a gente opinar não somente em cima das questões, né, do anseio político, do âmago político, mas entendendo o que é possível legalmente ser feito. E aí, eu quero saber com o senhor, inclusive a própria Constituição, eu estou com ela aqui em mãos, esse artigo 53 também aqui na seção 5, em que eles dão o procedimento para quando algum deputado, algum senador, ou seja, os membros, né, do Congresso Nacional, eles acabam cometendo algum crime, excedendo alguma coisa, até mesmo com relação à questão do âmbito do decoro parlamentar. Porque vamos colocar aqui que o deputado Daniel teria quebrado o decoro, ou seja, ter ido além, né, do que é permitido para ele dizer dentro do direito de imunidade parlamentar que ele tem, porque ele tem imunidade parlamentar, mas não é uma imunidade, vamos colocar assim, sem nenhum tipo de limites. E aí, em tese, ele deveria ser indicado essa investigação dentro da Casa Parlamentar, ou seja, dentro da Câmara dos Deputados, e somente depois, com uma aprovação, se eu não me engano, de 2/3, né, ali do pessoal, é que isso seria levado, né, para frente, ou então no caso dos incisos aqui está falando, né, no parágrafo 2º, aqui do artigo 55 também, acaba citando que em algum momento, né,
O julgamento dos deputados precisa ser levado para a casa, para dentro da Câmara, e isso precisa ser julgado pelos pares. E só depois iria para o STF. Então, o STF meio que pulou aí, né? O Alexandre de Moraes pulou as etapas. Isso é cabível, esse entendimento do que eu estou tendo aqui neste momento? Ou não, o STF poderia, com as suas atribuições, saltar essa etapa? Bom, em primeiro lugar, e de certa forma repetindo, nós temos clara a situação de que o STF, no primeiro plano, deu a decisão autônoma, sem requerimento do Ministério Público. Esse é o primeiro erro. Em segundo lugar, mandou prender num crime que não caberia prisão. Agora, em terceiro lugar, verifiquemos essa posição que você acaba de colocar. O parágrafo segundo diz o seguinte: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, é uma única hipótese, né? Flagrante de crime inafiançável, que nós já dissemos que não é o caso dele. Mas se fosse, salvo em flagrante de crime inafiançável, aí poderia ser preso. Nesse caso, vírgula, os autos, quer dizer, no caso de prisão, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Ou seja, mesmo estando em flagrante, os autos têm que ser enviados para a respectiva casa, para que os deputados, seus pares, seus colegas, decidam o que fazer. É o que nós estamos aguardando nesse momento. E eles vão ter que se manifestar. Até me permite uma correção aqui, promotor Joaquim. No parágrafo 2º, não fala de 2/3, não, porque 2/3 fala com relação a deixar de comparecer, né, às sessões plenárias. Aqui no parágrafo 2º fala o seguinte, que é por maioria absoluta, né, que a situação precisa ser decidida ali por maioria absoluta dos deputados presentes na casa. Então, não foi esse o procedimento que acabou sendo adotado, como o senhor está colocando aí, né? É verdade. Nós vamos verificar agora como é que a presidência da casa vai resolver essa questão, não é? Se vai seguir à risca dentro dessas 24 horas após a prisão, não é? Ou seja, até hoje, meia-noite, isso tem que estar resolvido em absoluto, para que se decida sobre a prisão, se mantém ou não. A meu ver, se forem técnicos, se forem a obedecer o que a lei manda, tem que liberar o deputado, de imediato. Tem que liberar, porque a prisão está ilegal sob todos os aspectos a serem analisados. Não há como dar um jeitinho, não é? Por mais vontade que alguém tenha de prendê-lo, isso não pode ser assim. Olha, isso faz me lembrar de quando a pessoa vai ao rio fazer uma pescaria, não é? Ele às vezes quer pescar os peixes todos do rio. Ele pega ali uma meia dúzia, ou 10 ou 20 peixes, e nada mais, os outros vão ficar lá. Tem que se conformar e ir embora para casa. É isso que os ministros do STF precisam de aprender. Ah, alguém praticou um crime. Vamos fazer qualquer coisa para prender essa pessoa. Gente, não é assim. Muita gente vai continuar praticando crime por aí e não vai ser preso. Então, o STF tem que se contentar e saber, olha, ainda que a gente não tenha gostado, e é natural que eles não tenham gostado, daquilo que o deputado falou, não se pode atropelar as leis, os processos penais, a Constituição da República, e dizer, a gente prende de qualquer jeito, que a gente pode mandar mesmo, aqui para a gente não tem lei, a gente faz o que quiser. L'État c'est moi. Não, o Estado não sou eu, não é? Nós não podemos admitir que para nossa defesa vale qualquer regra. Não, todos nós somos escravos da lei, inclusive os ministros do STF, e eles têm que obedecer à lei. Não pode ser assim. E aí, promotor Joaquim, eu fico assustada, né, espantada, porque mesmo eu não sendo jurista, mas acompanhando aqui as leituras, principalmente que o senhor me indica, o livro que o senhor me deu, inclusive, aqui de presente, conversando com os nossos advogados aqui que trabalham na nossa equipe, eu fico me questionando nesse momento, né, a questão mais elementar, você tem um mandado de prisão em flagrante, sendo que a gente sabe que a prisão em flagrante não precisa do mandado. E aí me parece que alguns ministros, ou pelo menos o Alexandre de Moraes nesse momento, ele demonstra uma clara imperícia para ocupar o cargo de magistrado federal e uma clara também, né, um claro abuso de autoridade, que seriam aí duas questões elementares para o nosso Senado levar o nome desse cidadão para ser discutido dentro do Congresso. Eu estou enganada, promotor Joaquim? Porque nesse momento eu me questiono, Liz Macedo, se você já tivesse 33 anos, se você já fosse uma pessoa que pudesse ocupar um cargo de Senado, você poderia aí levar o nome desse homem baseada nesses argumentos para que o Senado pudesse discutir a permanência ou não do ministro Alexandre de Moraes na cadeira do Supremo?
Olha, uma análise muito imparcial. As navalhadas têm sido várias e imperdoáveis. Ele não tem condição de dizer hoje que obedece à Constituição. Não é? Esse inconformismo, né? Essa ânsia, às vezes até da própria imaturidade da pessoa, não é? Muito jovem, está ali, entusiasma e diz, não, comigo não, eu não aceito. Não aceito que ninguém me investigue, não é? Proíbe os fiscais da Receita Federal, não aceito que ninguém me investigue, proíbe qualquer delegado, não aceito que ninguém venha me bisbilhotar. Eu sou o máximo, gente. Olha, eu não me submeto à lei como qualquer um. Eu estou aqui acima, não é? Não pode ninguém deixar esse pensamento subir, muito menos um ministro do STF, não é? Chegar e dizer, olha, falou mal de mim, eu mando prender na hora. Não, manda se a lei autorizar prender. Não adianta ficar ofendido, não é? Às vezes tem que esperar o momento certo de pescar esse peixe, não é? Agora, atropelar a lei e mandar praticar uma prisão ilegal, repare que se a Polícia Federal, ao receber o mandado de prisão, tivesse se recusado a cumprir, eles não estariam errados, porque um ato ilegal a gente não precisa de obedecer, não é? Então, um mandado dado atropelando a lei, a polícia não precisa cumprir, não é? Então, poderíamos dizer assim, não, eles estavam no cumprimento de função, por causa disso fizeram assim, assim. Esse assunto foi muito discutido no mundo jurídico, especialmente nos julgamentos da Alemanha nazista, porque todos os oficiais, quando ouvido, eles diziam assim, olha, eu torturei, eu matei, eu prendi, mas eu estava obedecendo ordens, né? Tinha lá um Hitler acima de mim que mandou eu fazer isso, então o culpado é ele, eu só obedeci, tá? Eu não sou culpado de nada, não. Agora, até onde o policial tem autonomia para dizer, olha, eu só obedeço a ordem legal, aquela que me parece assim flagrantemente incorreta, ilegal, abusiva, vingativa, parcial, essa eu não vou obedecer. Ah, mas você pode ser punido, você pode perder o cargo, você pode perder tal ou tal privilégio. Bom, sinto muito, não é? Nós chegamos até numa seara delicada que seria contemplar a legalidade do ato do policial que obedeceu à ordem flagrantemente ilegal. Promotor Joaquim, o senhor toca num cerne de uma questão, né, que para nós conservadores é muito importante, que é a questão moral. Nós estamos vendo até mesmo, né, instituições outrora que nos serviram tão bem, como a Polícia Federal, por exemplo, à frente da situação da Lava Jato, hoje obedecendo ordens absurdas. Inclusive, né, a gente tem relatos aí de algumas das pessoas, né, alguns amigos, inclusive próximos nossos, lá de Brasília, que quando foram presos aí ou levados, né, pela Polícia Federal, os policiais estavam pedindo desculpas por estar, né, praticando ali aquele ato, mas eles não conseguem, né, simplesmente dizer um não para uma ordem ilegal, como o senhor muito bem colocou. Então, hoje nós precisamos realmente que as nossas polícias, elas venham entender a quem elas servem, que não são a governos, mas é ao povo. E eles precisam entender essa questão também e saber qual é o amparo jurídico que eles vão ter. E aí, especificamente agora sobre o amparo jurídico, estamos chegando aí a 23 minutos de live, já encaminhando para o final, eu queria agradecer ao senhor pela tua presença aqui, o senhor quem tem um vasto, né, currículo nessa área, 2 pós-graduações, doutor honoris causa, um homem com um currículo que o resumo dele tem 11 páginas, o resumo do currículo do senhor. Eu fico muito impressionada de ver o seu trabalho, um trabalho que já foi, inclusive, aí, a Rede Globo não conseguiu esconder, teve que colocar isso não somente em Jornal Nacional, mas também no Fantástico. O senhor auxiliou muito aí no caso do brasileiro lá no Japão, há alguns anos atrás, aquela situação toda, o caso do tráfico de órgãos de crianças aqui do Brasil. Então, quero agradecer, né, em nome dos brasileiros, o trabalho que o senhor prestou quando esteve à frente aí, né, do seu cargo público. O senhor realmente serviu ao público quando o senhor estava nesse cargo, promotor Joaquim. O nome do senhor é muito citado lá em Brasília, o pessoal te admira muito o seu trabalho. E aí eu quero dizer o seguinte, além de agradecer, como é que fica essa situação toda, em que nós temos juízes bons, juristas bons,
pessoas tão capacitadas assim como o senhor, e que muitas vezes eles ficam em silêncio, e a velha mídia não procura justamente essas pessoas, não procuram o senhor, por exemplo, como uma autoridade para estar falando sobre isso nesse momento. Esse é um momento que a gente precisa, nós como cidadãos comuns, fica aqui o nosso apelo. Nós precisamos que pessoas com um gabarito tão forte como o do senhor venham a público e tragam essas informações para nós, para que as pessoas possam saber que não estamos falando de orelha, de sovaco, nós estamos tirando informações de pessoas que conhecem o métier, né? Vamos colocar assim, que conhecem como a coisa funciona, até para nós também como brasileiros, não ficarmos achando que todos os juízes do Brasil, todos os juristas do Brasil seguem aí o exemplo daqueles que estão na magistratura aí lá no Senado, no STF. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor e deixar esse apelo, né, entregar isso para os juristas, para que eles possam vir a público, até para que nós tenhamos a tranquilidade amanhã de saber que nós temos, sim, bons nomes para serem indicados, caso esse pessoal aí venha cair. Porque o silêncio também dos bons acaba ajudando os maus. Sim, muito obrigado, Liz. Eu agradeço, assim, as suas palavras elogiosas, e isso talvez deva ser até a nossa amizade, mas queria deixar claro para os nossos ouvintes, olha, o país tem pessoas sérias no judiciário, no Ministério Público, nos três poderes, não é? No legislativo, no executivo e o próprio judiciário. Graças a Deus, a regra geral é que temos pessoas éticas, corretas, que trabalham bem. E esses desvios de conduta, essas decisões impensadas, que são fruto, às vezes, da emoção e não da razão, não é? Que se atropelam as leis, elas precisam ser combatidas. E nós temos de ter coragem de dizer, opa, senhor ministro, está errado, o senhor não pode fazer isso, o senhor está extrapolando a medida da lei, não é? Graças a Deus, temos algumas vozes se levantando para dizer isso e devemos continuar sustentando que há ilegalidade nesses atos, que precisam ser pontuadas e a justiça precisa ser feita, não é? Agradeço muitíssimo, deixo meu abraço aqui para a Liz e para todas as senhoras e senhores. Tenham uma boa tarde. Boa tarde, promotor Joaquim. Muito obrigada a você que acompanhou a transmissão dessa live. Por favor, peço a vocês, compartilhem, porque aqui não conversamos sobre calor de paixão política, nem de emoção, e nem entendendo nessa questão como uma guerrinha entre direitas e esquerdas. Estamos falando sobre a defesa disso daqui, gente, que é a nossa Constituição Federal, que eu sempre falo, apesar de eu mesma, como brasileira, achar que nós precisamos de uma versão muito melhor do que essa daqui, essa é a que nós temos hoje. E aqueles que firmaram o compromisso de defendê-la e protegê-la devem fazer isso a todo custo, inclusive a custo dos seus próprios pensamentos e ideias, né, que você pode até estar se sentindo aí ofendido, mas esse é o momento que você serve ao público e não aos seus próprios interesses. Muito obrigado, promotor Joaquim, e precisando eu vou te acionar, tá bom? Vamos às ordens, abraços.